Dizem que o nome de uma pessoa é a primeira âncora que ela lança no mundo, o primeiro som que nos define antes mesmo que tenhamos consciência de que existimos como indivíduos separados da carne de nossas mães. É a nossa marca, o código que o Estado, a religião e a sociedade usam para nos rastrear desde o berço até a cova. Mas o que acontece quando essa âncora é cortada? O que acontece quando você descobre que o seu nome, essa sequência específica de sílabas que você aprendeu a atender com um reflexo quase animal, não pertence mais a você? Peço que ouça com atenção, porque o que começou como um erro burocrático insignificante se transformou em um pesadelo que está devorando a minha existência, pedaço por pedaço, e eu temo que, ao terminar este relato, eu seja pouco mais do que um fantasma sem rosto, vagando por uma vida que não me reconhece mais. Existe alguém vivendo a minha vida. Alguém que usa os meus sapatos, que assina os meus documentos e que dorme no lado da cama que eu costumava ocupar. E o pior de tudo não é que essa pessoa me roubou. O pior de tudo é que o mundo parece concordar que eu sou o impostor. Tudo começou em uma terça-feira cinzenta e banal, daquelas em que a neblina parece se recusar a subir e o café tem um gosto metálico de cansaço. Eu estava sentado na minha escrivaninha, cercado pelo silêncio opressor do meu apartamento de um quarto, quando recebi uma notificação no celular. Era um lembrete de consulta médica. Um check-up cardiológico em uma clínica do outro lado da cidade, agendado para as 10 da manhã. O problema era simples, eu nunca agendei aquela consulta. Pensei ser um erro do sistema. Um desses ganchos digitais que se perdem no banco de dados de algum convênio confuso. Ignorei. Mas então, no dia seguinte, chegou uma fatura de cartão de crédito por e-mail. O valor era exorbitante. Gastos em restaurantes de luxo, lojas de alfaiataria e uma livraria especializada em manuscritos raros. O nome no topo da fatura era o meu. O número do CPF era o meu. Mas eu não reconhecia nenhum daqueles gastos. Meu primeiro instinto foi o pânico burocrático, aquela irritação fria de quem foi vítima de um golpe de clonagem. Liguei para o banco, pronto para o protocolo enfadonho de cancelamento, mas a atendente me paralisou com uma frase que ainda ecoa nos meus ouvidos como um sino fúnebre. Senhor, a compra foi realizada presencialmente com a validação da biometria facial e digital em nossa agência central. Eu olhei para as minhas próprias mãos naquela hora. Elas tremiam. Eu estava em casa, de pijama, sozinho. Como eu poderia ter estado em uma agência central validando biometria? A partir daí, a realidade começou a se esgarçar nas bordas. Eu não estava apenas perdendo dinheiro, eu estava perdendo a minha propriedade sobre mim mesmo. Imagine o horror de tentar provar quem você é e descobrir que todas as provas documentais e biológicas agora apontam para um outro lugar. O conflito escalou de forma vertiginosa quando tentei acessar minha conta no portal do governo. Senha incorreta. Tentei recuperar a senha através do reconhecimento facial. O sistema processou por alguns segundos, a câmera do notebook capturando meu rosto pálido e olhudo, e então a mensagem surgiu em letras vermelhas. Identidade não confirmada. Este rosto não corresponde ao titular da conta. Naquele momento, um vazio se abriu sob meus pés. Se a máquina, que é o árbitro final da verdade no nosso século, dizia que eu não era eu, então quem eu era? Eu me senti como um erro de software, um bit corrompido em uma simulação que estava tentando se corrigir me deletando. A tensão cresceu até se tornar uma presença física no meu apartamento. Eu comecei a ouvir o telefone tocar e, ao atender, não havia nada além do som de uma respiração rítmica, calma, quase familiar. Era como se eu estivesse ouvindo a mim mesmo dormindo. No quarto dia, o clímax da primeira fase desse horror se manifestou em forma de papel. Uma carta física chegou na minha caixa de correio. Era um envelope pardo, pesado, sem remetente. Dentro havia fotografias,
Não eram fotos de um estranho. Eram fotos minhas saindo do trabalho, fotos minhas comprando pão, fotos minhas dormindo através da janela do meu quarto. Mas havia algo errado em cada uma delas. Nas fotos, eu parecia mais feliz. A minha postura era mais ereta, as roupas eram mais caras, o sorriso era mais branco. Não era eu, mas era a versão que o mundo agora aceitava como sendo eu. O outro, Elias. O Elias que morava com o meu nome. Ele estava ocupando o espaço que eu deixava vago pela minha mediocridade, pela minha depressão, pela minha invisibilidade social. Ele era o upgrade e o sistema operacional da realidade estava fazendo o upload dele enquanto me movia para a lixeira. Eu decidi que precisava confrontar o buraco negro que estava tragando a minha vida. Comecei a investigar o meu próprio nome, como se fosse um detetive caçando um assassino. E o que encontrei foi um rastro de perfeição assustadora. Procurei nas redes sociais, e lá estava ele, um perfil verificado com o meu nome completo. As fotos mostravam viagens que eu nunca fiz, mas que sempre desejei. Ele estava em Paris, em frente ao Louvre, usando o cachecol que minha avó tricotou para mim e que eu perdi em uma mudança há 10 anos. Como ele tinha aquele cachecol, como ele tinha a cicatriz no supercílio que eu ganhei ao cair de bicicleta aos 8 anos de idade, era um espelho que não apenas refletia, mas que roubava a essência do objeto refletido. Eu me sentia cada vez mais transparente, como se minha pele estivesse perdendo a pigmentação, como se minha voz estivesse se tornando um sussurro inaudível para o resto da humanidade. A progressão dessa invasão foi marcada por interrupções brutais de padrão. Certa noite, tentei entrar no meu próprio prédio e o porteiro, que me conhecia há 3 anos, me barrou. Ele me olhou com uma estranheza genuína, uma mistura de desconfiança e pena. "Desculpe, senhor, mas quem o senhor deseja visitar?" ele perguntou. Eu ri, achando que era uma piada de mau gosto, mas o rosto dele permaneceu imóvel como pedra. "Eu moro aqui, Silvano. Apartamento 402, eu disse, sentindo um gosto de bile na garganta. Ele consultou o monitor e negou com a cabeça. "O senhor Elias já subiu faz 2 horas. Ele está lá com a esposa. Eu não sou casado. Eu nunca fui casado." Mas o Silvano insistia, e ao olhar para a tela do monitor de segurança, eu vi. Vi um homem idêntico a mim, vestindo um sobretudo que eu sempre quis comprar, mas nunca tive coragem, entrando no elevador com uma mulher deslumbrante que sorria para ele com um amor que eu nunca recebi de ninguém. Aquele homem era mais real do que eu. Ele tinha peso, ele tinha volume, ele tinha uma vida que transbordava do quadro digital. Eu, ali parado na calçada sob a chuva fina, era apenas um rascunho borrado, uma ideia esquecida. O medo se transformou em uma paranoia febril. Se alguém estava morando com o meu nome, onde eu terminava e ele começava. Eu comecei a me perguntar se eu era o original, ou se eu era apenas um subproduto defeituoso que tinha se desprendido de uma existência mais plena. Talvez eu fosse o fantasma. Talvez eu tivesse morrido em algum momento e me recusado a aceitar a transição, enquanto a vida continuava sem mim, preenchendo o vácuo com uma versão mais eficiente. Mas as fotos, os gastos no cartão, a biometria, tudo isso sugeria uma conspiração física, algo tátil e maleável. Eu precisava ver o rosto dele de perto. Eu precisava tocar aquela pele que diziam ser a minha para ver se ela era feita de carne ou de pesadelo. Foi quando recebi o golpe final desta primeira parte do meu calvário. Um oficial de justiça bateu à porta da pensão barata onde eu me refugiei após ser expulso do meu próprio prédio. Ele me entregou um documento de citação. Eu estava sendo processado por falsidade ideológica. O autor do processo, Elias. Eu estava sendo processado por mim mesmo, por tentar ser quem eu sou. A ironia era tão densa que eu podia mastigá-la.
O sistema jurídico, o pilar da ordem humana, agora estava sendo usado pela minha própria identidade roubada para me apagar legalmente da face da terra. No documento constavam depoimentos de amigos de infância, da minha própria mãe, de ex-colegas de trabalho. Todos afirmavam que o Elias, que vivia no apartamento 402, o Elias bem-sucedido e casado, era o único Elias que eles conheciam. Eles diziam que eu era um perseguidor, um homem desequilibrado que tinha desenvolvido uma obsessão doentia pela vida daquele cidadão exemplar, minha mãe. A mulher que me carregou por 9 meses e que me deu esse maldito nome. Ela escreveu de próprio punho que não me reconhecia. Ela disse que seu filho era um homem de luz e que eu era apenas uma sombra amarga tentando manchar o brilho dele. O mundo não estava apenas sendo enganado. O mundo estava sendo reescrito. As memórias das pessoas estavam sendo alteradas. As evidências físicas estavam sendo substituídas. Alguém não estava apenas morando com o meu nome. Alguém estava editando o passado para que eu nunca tivesse existido. O clímax dessa descoberta inicial aconteceu quando decidi ir até a casa de infância da minha família. Eu precisava de um marco zero, algo que não pudesse ser refutado. Peguei um ônibus, escondendo o rosto sob um capuz, sentindo o olhar das pessoas como se elas vissem através de mim, como se vissem um erro na matriz da realidade. Quando cheguei à velha casa de madeira na Rua das Acácias, o cheiro de jasmim e terra molhada quase me fez chorar. Era o único cheiro que ainda parecia pertencer a mim. Mas ao olhar pelo portão, vi algo que estilhaçou o pouco que restava da minha sanidade. No balanço do quintal, aquele homem, o meu eu melhorado, estava sentado conversando com o meu pai, que faleceu há 5 anos. Eles riam. Meu pai batia no ombro dele com aquele orgulho que eu nunca consegui despertar. Não era apenas uma usurpação do presente. Era uma invasão do necrotério da minha memória. Aquele impostor estava vivendo momentos que eram impossíveis, resgatando os mortos para validar a sua legitimidade. Eu gritei até minha garganta sangrar, mas nenhum som saiu. Eu era um espectador mudo de uma peça de teatro onde eu deveria ser o protagonista, mas fui relegado ao papel de um erro de impressão no programa da noite. Agora, eu me encontro escondido em um quarto de hotel de 5ª categoria, onde as paredes têm manchas de umidade que parecem rostos me observando. Eu olho para o meu documento de identidade original e as letras estão começando a sumir. A tinta está evaporando diante dos meus olhos. Se o nome desaparece do papel, o que acontece com o homem? Eu sinto uma fome que não passa, um cansaço que não se cura com o sono. Sinto que estou sendo drenado. A cada segundo que aquele outro Elias respira, eu perco um pouco de oxigênio. A cada vez que ele é amado, eu recebo um novo golpe de indiferença cósmica. Eu não sou mais o dono da minha história. Eu sou apenas o rascunho que foi jogado fora para que a obra-prima pudesse ser exibida. Mas eu não vou desaparecer sem lutar. Se ele quer ser eu, ele terá que aceitar toda a escuridão que eu carrego. Ele terá que descobrir que o nome que ele roubou não veio apenas com glória, mas com uma maldição que eu escondi no fundo da minha alma por 30 anos. Esta é a minha última vontade antes de mergulhar no confronto direto. Se você está ouvindo isso, olhe para os seus próprios documentos. Verifique se a sua assinatura ainda é a mesma. Observe se as pessoas que você ama não estão olhando para você com uma hesitação sutil, como se estivessem tentando lembrar de onde te conhecem. A usurpação de alma começa pelo nome, e uma vez que eles tenham o seu nome, eles têm a chave de tudo o que você é. Eu vou atrás dele amanhã. Eu vou entrar naquela casa e vou exigir o que é meu, mesmo que para isso eu tenha que arrancar a pele do rosto dele com as minhas próprias unhas para ver o que existe por baixo daquela perfeição fabricada. Mas temo que ao fazer isso, eu encontre apenas o vazio. Ou pior,
eu encontre a verdade de que eu nunca fui o personagem principal, mas apenas o dublê de corpo para alguém muito mais real do que eu jamais ousei ser. Fique atento para a continuação deste relato, pois o que descobri no porão daquela casa de infância mudará tudo o que você entende sobre identidade e existência. O horror está apenas começando, e o nome que você carrega pode ser a sua sentença de morte. Deixe seu comentário se você já sentiu que alguém estava vivendo a sua vida melhor do que você, ou se já viu um estranho na rua que parecia saber segredos que só você conhece. Acompanhe a parte 2, onde eu revelarei o que acontece quando o original e a cópia finalmente se encontram em um quarto escuro, e o sangue que corre é de um tom de vermelho que a biometria nunca poderá explicar. Compartilhe este aviso. O seu nome pode não ser seu amanhã. O peso de um nome não é algo que se sente até que ele comece a ser puxado debaixo de seus pés como um tapete velho e empoeirado, revelando um abismo de incertezas que eu nunca imaginei que existisse. Eu costumava acreditar que minha identidade era um bunker, uma fortaleza impenetrável feita de memórias, documentos plastificados e o reflexo familiar no espelho todas as manhãs. Mas o que acontece quando a fortaleza é invadida por dentro, sem que nenhuma porta tenha sido arrombada? Aquele que agora habita os espaços vazios da minha biografia não é apenas um ladrão de dados comum, desses que se escondem em fóruns da Dark Web. Ele é um parasita ontológico, um mimetizador que aprendeu a pulsar no ritmo exato do meu coração, mas com uma intenção muito mais sombria, coordenada e, o que é pior, legitimada pelo mundo exterior. Ontem à noite, o telefone tocou e o som não foi o habitual toque digital que configurei. Foi um ruído estridente, quase mecânico, que parecia perfurar o silêncio da madrugada como uma agulha hipodérmica injetando pavor diretamente na minha corrente sanguínea. Quando atendi, não houve uma voz estranha ou uma ameaça velada, mas sim o som da minha própria respiração, aquele padrão rítmico de suspiro, aquela leve hesitação entre a inspiração e a expiração, que eu sempre pensei ser um segredo anatômico exclusivamente meu. E então, o sussurro que ainda ecoa nas paredes da minha mente. Você está atrasado para a nossa vida. A contextualização desse horror é sutil, quase invisível para olhos desatentos, mas para mim é como se o mundo tivesse se tornado uma folha de papel transparente sendo sobreposta por outra idêntica, mas ligeiramente deslocada. Eu caminho pelas ruas e os vizinhos me cumprimentam com uma familiaridade que eu não retribuo, não porque eu os desconheça, mas porque o olhar deles atravessa minha pele e atinge algo que não sou eu. Eles mencionam conversas que tivemos há 10 minutos na padaria, descrevem roupas que eu nunca usei, mas que estranhamente combinam com o meu gosto mais profundo. O cenário é a minha própria rotina, mas ela foi sequestrada. O porteiro do meu prédio, um homem que me conhece há 6 anos, olhou para mim hoje cedo com uma confusão genuína e perguntou se eu tinha esquecido a chave de novo, comentando que o outro senhor já havia subido carregando sacolas de compras que cheiravam a alecrim e carne fresca. Eu não tinha comprado nada. Eu não tinha subido. Eu estava do lado de fora, no frio, sentindo o chão tremer, enquanto a minha própria existência era consumida por um duplo que parece estar fazendo um trabalho muito melhor em ser eu do que eu jamais fui capaz de realizar. O conflito escalou de uma forma que a lógica não consegue mais conter, criando uma tensão que se manifesta fisicamente em cada músculo do meu corpo. Quando tentei acessar minha conta bancária para verificar o rastro dessas compras misteriosas, a senha que usei por uma década foi rejeitada. Tentei a recuperação por reconhecimento facial e o sistema processou a minha imagem por angustiantes 30 segundos antes de exibir uma mensagem em letras vermelhas: identidade não correspondente ao perfil ativo.
O que isso significa no mundo moderno? Se os algoritmos dizem que eu não sou eu, quem resta para testemunhar a minha verdade? Fiquei parado diante da tela, vendo meu próprio rosto ser negado pela máquina, sentindo uma náusea viscosa subir pela garganta. O problema não é apenas a perda de recursos financeiros, mas a erosão da minha autoridade sobre a minha própria história. Existem loops abertos por toda parte. Por que as câmeras de segurança do meu corredor mostram um vulto exatamente igual a mim entrando no meu apartamento enquanto eu estou fora, mas as mesmas câmeras falham em registrar a minha saída? Por que as fotos no porta-retrato da minha estante parecem estar mudando, com a minha imagem se tornando mais embaçada a cada dia, enquanto uma figura nítida, de olhos gélidos e sorriso idêntico ao meu, ganha foco ao fundo? O desenvolvimento dessa paranoia transformou o meu apartamento em um labirinto de horrores domésticos e detalhes exaustivos que me forçam a questionar a solidez da matéria. Encontrei uma escova de dentes molhada no banheiro quando acordei, embora eu não a tenha usado. O cheiro de um perfume que eu nunca comprei, uma fragrância pesada de sândalo e algo que lembra ferro oxidado, paira no ar da sala, impregnando as cortinas e o estofado do sofá. Cada objeto que toco parece ter uma textura diferente, como se a realidade estivesse sendo reescrita em tempo real por uma mão invisível e meticulosa. A progressão desse fenômeno é geométrica. No trabalho, recebi um e-mail do meu chefe elogiando o relatório que eu entreguei às 7 da manhã, um documento complexo, cheio de gráficos e análises que eu ainda nem tinha começado a pesquisar. O anexo continha a minha assinatura digital, o meu estilo de escrita, até os meus erros gramaticais habituais estavam lá, mas eu sei, com uma certeza que beira a loucura, que eu estava dormindo um sono sem sonhos naquele horário. Alguém está vivendo as minhas horas, ocupando os meus espaços produtivos e deixando para mim apenas os restos de uma existência cada vez mais fantasmagórica. Faça uma pausa agora e olhe para suas próprias mãos. Você consegue garantir que as linhas na palma da sua mão são as mesmas de ontem? Você tem certeza de que as memórias que você guarda de sua infância não foram implantadas enquanto você dormia para que você pudesse desempenhar o seu papel de forma mais convincente? Esse reengajamento com a própria realidade é vital, porque o que está acontecendo comigo pode muito bem estar começando com você, nas frestas do seu cotidiano que você escolhe ignorar por puro conforto mental. Aquele vulto no canto do olho, aquela sensação de que alguém já esteve no seu quarto antes de você entrar, não são truques da mente. É o início da substituição. A escalada continua. Comecei a encontrar pedaços físicos da minha própria degradação espalhados pela casa. Uma unha cortada no chão que eu sei que não é minha, mas que se encaixa perfeitamente no meu dedo anelar. Um fio de cabelo sobre o travesseiro que tem a cor e a espessura exatas do meu, mas que parece vibrar com uma energia estática desconhecida. Fui ao espelho e tentei gritar, mas o som que saiu da minha boca foi a voz de outra pessoa. Uma voz mais grave, mais segura, a voz do homem que mora com o meu nome. O padrão da minha pele está mudando. As impressões digitais nos meus polegares parecem estar se alisando, tornando-se uma superfície vítrea e inútil, enquanto vejo, através da fresta da porta do quarto de hóspedes, que ele está lá dentro, digitando no meu computador com uma agilidade sobre-humana. Eu tentei confrontá-lo. Eu juntei toda a coragem que me restava e escancarei a porta, pronto para lutar pelo meu direito de existir. O clímax desta fase da minha ruína foi a revelação mais devastadora que um ser humano pode suportar. O quarto estava vazio, mas o computador ainda estava ligado. Na tela, um arquivo aberto intitulado Legado de Substituição.
O texto era uma lista detalhada de todas as minhas falhas, todos os meus medos, todas as vezes que eu desejei ser outra pessoa, todas as vezes que eu falhei com aqueles que amo. E no final, uma frase que congelou o meu sangue. Você nos convidou. Nós apenas aceitamos o fardo que você considerou pesado demais para carregar. Ao olhar para o lado, vi meu próprio RG sobre a mesa. A foto não era mais uma representação estática. O rosto na imagem piscou para mim. A imagem no documento oficial sorriu. Um sorriso predatório, que revelava dentes demais. E então as letras do meu nome começaram a se rearranjar sozinhas, formando palavras em uma língua morta que eu não conhecia, mas que minha alma parecia reconhecer e temer profundamente. O fechamento de loops que eu buscava se transformou em uma armadilha ainda maior. Descobri que as ligações que eu recebia da minha mãe, que eu achava serem de conforto, eram na verdade para ele. Ela falava com ele sobre receitas, sobre lembranças de família, e quando eu tentava intervir, o sinal caía ou minha voz se tornava um ruído branco ininteligível. Eu me tornei um fantasma em minha própria residência, um erro de sistema em uma rede que já se auto-reparou. A grande revelação não é que eu estou sendo substituído, mas que o mundo prefere a cópia. A cópia é mais eficiente, mais gentil, mais presente. A cópia não reclama, não cansa, não falha. Enquanto eu me escondo nos cantos escuros, observando o intruso sentar-se à mesa e jantar com a minha vida, percebo que os loops não estão se fechando para me dar respostas, mas para me sufocar. Ele sabe que estou aqui. Ele deixa a porta do quarto entreaberta de propósito, para que eu possa ver o brilho da tela refletido em seus olhos, que são os meus, mas que agora carregam uma centelha de malícia ancestral. A conclusão temporária deste pesadelo é que não há para onde correr quando o perseguidor já possui as suas chaves e o seu rosto. Eu me sento no chão frio do corredor, sentindo a textura da madeira e sabendo que em breve nem isso eu poderei sentir. A minha identidade está sendo drenada, pixel por pixel, átomo por átomo, transferida para o recipiente que agora dorme na minha cama. O payoff dessa jornada até agora é o entendimento de que a individualidade é uma ilusão frágil, sustentada por um consenso social que pode ser revogado a qualquer momento. Eu sou o descarte. Eu sou a versão beta que foi descontinuada. Mas eu ainda respiro, mesmo que seja um fôlego emprestado e cada vez mais curto. Se você chegou até aqui, ouça com atenção. Vá agora até o seu espelho mais próximo. Não olhe para os seus olhos, olhe para o fundo das suas pupilas. Se você notar um pequeno atraso entre o seu movimento e o reflexo, ou se o brilho no vidro parecer um pouco mais intenso do que o normal, saiba que o processo já começou. Alguém está memorizando a sua voz, alguém está praticando o seu andar, alguém está reivindicando o direito de morar com o seu nome. Deixe um comentário ou compartilhe este relato antes que a sua conta seja bloqueada, antes que as suas mãos esqueçam como digitar e antes que o outro decida que não precisa mais de você para manter as aparências. O tempo está acabando para nós dois. Eu estou olhando para o meu próprio rosto através do vidro embaçado da janela da cozinha e pela primeira vez em toda a minha existência miserável, eu entendi que eu sou o intruso. O frio da noite de novembro corta a minha pele como lâminas de vidro invisíveis, mas a dor física não é nada comparada ao vácuo gélido que se abriu no centro do meu peito ao ver aquele homem, aquela cópia perfeita, aquela versão aprimorada de mim mesmo, rindo enquanto servia o vinho para a minha esposa. Ele se move com uma graça que eu nunca possuí. Ele fala com uma confiança que eu sempre invejei. Ele habita o meu nome como se tivesse sido esculpido para ele desde o início dos tempos, enquanto eu, o original, o verdadeiro dono daquela identidade,
Definho na escuridão do jardim, sentindo o meu próprio nome se dissolver na ponta da minha língua como um torrão de açúcar em um balde de ácido. O que acontece quando o mundo decide que você não é mais necessário? O que acontece quando o reflexo decide que o espelho é pequeno demais para nós dois? A resposta estava ali, diante de mim, emoldurada pelo caixilho de madeira branca da cozinha. O mundo continua, melhor e mais brilhante, sem a carga morta da minha presença. Mas eu não posso simplesmente desaparecer na noite. Eu não posso permitir que esse parasita de existência continue a respirar o meu ar e a beijar a minha família. Eu preciso retomar o que é meu, mesmo que para isso eu tenha que destruir cada centímetro dessa farsa macabra. A grama sob meus pés pareceu sussurrar segredos antigos, enquanto eu contornava a casa em direção à porta dos fundos, aquela que sempre teve a tranca meio frouxa, um defeito que eu sempre prometi consertar e nunca o fiz. Ironicamente, o impostor também não o fez. Talvez ele mantivesse minhas falhas como uma forma cruel de autenticidade, ou talvez ele soubesse que eu voltaria. O clique da fechadura cedendo soou como um tiro no silêncio da noite. Entrei na lavanderia, o cheiro de sabão em pó e amaciante me atingindo como uma marreta de nostalgia. Era o cheiro da minha vida, da minha normalidade perdida. Cada passo que eu dava sobre o piso de cerâmica fria parecia ecoar não no corredor, mas dentro do meu próprio crânio. Eu me sentia um fantasma assombrando a própria casa, um anacronismo de carne e osso tentando se infiltrar em uma fotografia colorida de alta resolução. Ao passar pelo corredor, vi o porta-retratos na parede. Lá estava ele, ou eu, ou o que quer que aquela coisa fosse. Na foto da nossa viagem para a serra, o rosto dele brilhava com uma alegria genuína que eu mal conseguia recordar ter sentido. Ele não estava apenas vivendo a minha vida, ele estava corrigindo-a, removendo as manchas de depressão, de dúvida e de mediocridade que eu havia acumulado ao longo de décadas. A tensão no ar era quase palpável, uma eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Eu cheguei à entrada da sala de jantar e parei na sombra da ombreira da porta. Eles estavam terminando o jantar. Minha esposa, Clara, parecia mais jovem. O peso que costumava carregar nos ombros, fruto das nossas brigas constantes e da minha apatia crônica, havia desaparecido. Ela olhava para ele com uma adoração que eu não via há 10 anos. E ele? Ele olhou diretamente para a sombra onde eu estava escondido. Ele não se assustou. Ele não gritou. Ele apenas sorriu, um sorriso que continha séculos de paciência e uma crueldade milenar oculta sob a superfície de dentes brancos e perfeitos. Querida, ele disse, sua voz sendo uma oitava mais melódica que a minha, esqueci de fechar a porta da lavanderia. Vou lá rapidinho. Clara assentiu, absorta em seu próprio contentamento, e ele se levantou. Cada movimento dele era calculado. Uma dança de predador que já sabe que a presa está encurralada. Ele caminhou em minha direção e eu recuei para a escuridão do corredor que levava ao porão, o único lugar da casa que ele ainda não parecia ter reclamado totalmente. Descemos as escadas em um silêncio sepulcral. O porão estava úmido e cheirava a mofo e memórias esquecidas. Quando a luz fraca da lâmpada de teto foi acesa, eu finalmente o encarei de frente, sem o filtro do vidro ou da distância. Era como olhar para uma versão em HD de mim mesmo. Seus olhos eram mais claros, sua pele não tinha as olheiras profundas que o cansaço me dera, e sua postura era a de um rei. Você demorou, ele disse, e o som da minha própria voz saindo daquela boca perfeita me deu náuseas. Quem é você? O que é você? Eu sussurrei, as palavras saindo rasgadas da minha garganta seca. Ele inclinou a cabeça. Estudando-me como um entomologista estuda um inseto prestes a ser espetado em uma moldura.
Eu sou o que você deveria ter sido. Eu sou a resposta para todas as orações que você fez em silêncio quando se olhava no espelho e odiava o que via. Eu sou a manifestação do seu desejo de ser melhor, de ser amado, de ser funcional. Você me invocou com sua negligência, com sua desistência lenta da vida. Você deixou o seu lugar vazio por tanto tempo que o universo simplesmente decidiu preenchê-lo. Aquelas palavras me atingiram com a força de uma verdade proibida. Eu me vi refletido no vazio das suas pupilas e percebi que ele tinha razão. Eu tinha me tornado um passageiro na minha própria existência muito antes dele aparecer. Eu tinha deixado de tentar, de sentir, de ser. Mas o instinto de sobrevivência é uma fera acorrentada que morde até o próprio dono para se libertar. Avancei contra ele com um grito gutural, minhas mãos buscando seu pescoço, querendo sentir a solidez daquela farsa, querendo estrangular a perfeição que me humilhava. Mas quando minhas mãos tocaram sua pele, não senti carne. Senti algo denso como argila e frio como o fundo de um poço. Ele não reagiu com violência. Ele apenas me segurou pelos pulsos e sua força era absoluta, uma gravidade que eu não conseguia vencer. Não há espaço para dois, ele murmurou perto do meu ouvido. O nome só pertence a quem consegue carregá-lo. Você o deixou cair no chão. Eu o peguei. Ele agora está gravado nos meus ossos, não nos seus. Nesse momento, uma dor excruciante começou a irradiar dos meus dedos. Olhei para baixo e vi, com um horror absoluto, que minhas mãos estavam começando a se tornar translúcidas. O cinza da escuridão do porão estava visível através da minha pele. Eu estava perdendo a densidade. A minha própria essência estava sendo drenada por ele, como se ele fosse um dissipador de calor e eu a última brasa de uma fogueira moribunda. Por favor, eu implorei, mas minha voz já soava como um sussurro de vento em folhas secas. Minha vida, minha família. Ele soltou meus pulsos e eu caí no chão, mas não houve o impacto sólido que eu esperava. Eu me senti leve, perigosamente leve, como se a gravidade estivesse esquecendo que eu existia. Eles estão felizes, ele disse, olhando para cima, para o teto, onde o som dos passos de Clara podia ser ouvido. Você quer mesmo tirar isso deles? Você quer voltar a ser o peso morto, o marido ausente, o homem que esquece os aniversários e as promessas. Olhe para mim. Eu sou o presente que você deu a eles quando desistiu. Eu tentei gritar, mas o som não saiu. Eu olhei para o espelho encostado na parede do porão, um espelho antigo que pertenceu à minha avó, e não vi nada. Onde eu deveria estar? Havia apenas o reflexo do porão vazio e a figura imponente do impostor. Ele se aproximou do espelho, limpou a poeira da superfície com a palma da mão e sorriu para si mesmo. Obrigado. Ele sussurrou para o nada, para o espaço que eu ocupava, mas não preenchia mais. Ele se virou e subiu as escadas, apagando a luz ao sair. Fiquei ali, na escuridão total, uma consciência sem forma. Uma memória que ninguém mais tinha. Eu podia ouvir os sons da casa acima de mim, o riso de Clara, o som da televisão, o tilintar de talheres. O mundo continuava. O meu nome continuava. Mas ele não era mais meu. Ele morava com outra pessoa. Alguém que o tratava melhor do que eu jamais tratei. A conclusão definitiva da minha existência não foi uma explosão, mas um suspiro apagado. Eu entendi que a identidade é uma construção frágil, um consenso entre nós e o resto do mundo. Se o mundo decide que o reflexo é mais real que o objeto deixa de ser. Eu me tornei a sombra, o eco, o pensamento que ocorre a alguém no meio da noite e é imediatamente esquecido ao amanhecer. Não havia mais pontos para ligar, não havia mais loopes para fechar. O impostor tinha vencido porque ele era a verdade que eu não tive coragem de ser.
Ele fechou a porta do porão e, com esse gesto simples, encerrou o livro da minha vida, guardando-o em uma estante onde ninguém jamais o abriria novamente. Eu sou agora o silêncio entre as batidas do coração daquela casa. Eu sou o frio que faz Clara puxar o cobertor um pouco mais para cima durante a noite, sem saber o porquê. Eu não sou mais o homem que mora aqui. Eu sou apenas o vazio que ele deixou para trás. E enquanto eu me desvaneço completamente, tornando-me apenas poeira estelar em um porão suburbano, deixo um último aviso para você que ouve ou lê estas palavras. A identidade é um território que precisa ser defendido todos os dias. Cada vez que você se olha no espelho e desvia o olhar com desprezo, cada vez que você habita a sua própria vida como um inquilino indesejado, você está abrindo uma brecha. E há coisas na escuridão, coisas feitas de argila fria e desejos não realizados, que estão esperando apenas um convite silencioso para ocupar o seu lugar. Elas não são monstros vindos de outra dimensão. Elas são as versões melhores de você que você se recusou a construir. Elas virão, elas sorrirão para as pessoas que você ama, elas falarão com a sua voz, e elas farão um trabalho muito melhor do que você. E quando elas chegarem, não haverá luta. Não haverá clímax heróico. Haverá apenas o apagamento lento e silencioso de quem você achava que era. Verifique as trancas da sua porta hoje à noite, mas, mais importante, verifique as trancas da sua própria alma. Alguém pode estar tentando entrar, e talvez, lá no fundo, você queira que essa pessoa entre. Você tem certeza de que ainda é o dono do seu nome? Ou será que, enquanto você ouve isso, alguém já está se sentando à sua mesa, beijando sua esposa e vivendo a vida que você jogou fora por preguiça e medo? Olhe-se no espelho agora. Olhe bem no fundo dos seus próprios olhos. Se o seu reflexo demorar 1 milésimo de segundo a mais para piscar do que você, corra, mas saiba que não há para onde ir, porque no final, nós somos apenas as histórias que os outros contam sobre nós. E se a história deles for melhor, a nossa simplesmente deixa de existir. Este é o fim da minha história, e talvez o começo da sua substituição. Preste atenção aos detalhes. O horror não está no que é diferente, mas no que é exatamente igual, só que melhor. Compartilhe este relato se você ainda tem dedos para digitar, se o seu nome ainda obedece ao seu comando. Porque amanhã, o nome que você assina pode não ser mais seu. Alguém mora com o meu nome agora, e ele está muito feliz.